Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, de verdade, de coração, espero que estejam todos muito bem, tá? Eu vim fazer esse vídeo agora, eu senti uma necessidade bastante grande de estar fazendo esse vídeo, para estar passando algumas informações adicionais, para tentar esclarecer algumas coisas que de repente vocês não estejam compreendendo, e o que às vezes é pior para mim, o sentimento de que vocês não leram, de que vocês não assistiram o vídeo que eu coloquei lá na atividade. Às vezes eu fico com essa impressão por conta de alguns erros, por conta de algumas situações, eu falo, nossa, eu acho que ele não viu, eu acho que ele não leu, eu acho que ele não entendeu. Então, fica uma angústia muito grande, sabe? E aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo que vai retomar um pouquinho várias situaçõezinhas para a gente poder voltar e tentar explicar um pouco melhor, tá? De uma forma bem tranquila, bem resumidinha, para que vocês acompanhem esse processo, tá bom? Então, desde a primeira semana, o Cidadão PG, ele sempre traz um conteúdo, então a gente sempre procura acompanhar esse conteúdo, tá? A gente procura sempre tentar esclarecer aquele conteúdo nas atividades complementares. Por isso que a gente coloca um resumo, a gente coloca uma informação adicional, a gente coloca um quadro informativo, para que vocês possam ter uma base, saber, poxa, eu estava falando sobre conjunção lá no Cidadão PG. O que é isso? Não vi isso ainda. Então, calma, na atividade complementar tem um quadro sobre conjunções explicando como são, como funcionam, para que você saiba o que é, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, tá bom? Tentando explicar situações que o Cidadão PG traz. Lá na primeira semana, o Cidadão PG ele trouxe sobre resenha crítica, tá? E eu tive alguns probleminhas com a resenha crítica, porque eu pedi para que vocês realizassem uma resenha crítica, porque afinal de contas, era a comprovação de que vocês tinham entendido o que é uma resenha crítica, né? Tinha lá o processo, tinha o slide explicando como é que funciona a resenha crítica, tinha o modelo, né, nas questões, a atividade de uma resenha crítica, e a ideia era o quê? Que vocês simplesmente, né, entendessem, a resenha crítica se faz assim, ali tem um exemplo, eu vou fazer a minha, a partir de um filme que eu assisti, de uma série, de um livro, enfim, como a professora pediu. Só que muitos alunos me entregaram resumos, né? O que é um resumo? É quando você conta uma história de uma forma resumida, para o outro saber do que você está falando. Então, tinham textos longos, enormes, mas resumindo, apenas resumindo uma história, né? E não era essa a ideia. Uma resenha crítica, ela tem essa coisa do resumo, né? Ela tem um resuminho do filme, por exemplo, do livro, da série, da reportagem que você está comentando, para que a pessoa que vai ler o teu texto, ela saiba do que você está falando. Porque você não pode considerar que todo mundo já viu já aquele filme, já assistiu aquela série, já leu aquele livro, né? Você tem que ter em mente que pode ser que o meu leitor não tenha assistido ainda. Se ele não assistiu ainda, eu vou deixar ele a par do que eu vou contar, da minha opinião sobre aquele filme, da minha opinião sobre aquele livro. Então, você faz um breve resumo, tá? Um breve resumo. O que é um breve resumo? Por exemplo, no filme Marley e Eu, conta-se a história de um cãozinho que foi adotado, um cãozinho de liquidação, adotado por um casal, que acaba entrando para a família, acompanhando o desenvolvimento dessa família, a chegada dos filhos, a mudança de cidade, né? E esse cão ele se torna um ente, até que ele acaba morrendo e deixando aquela família marcada pela sua presença, né? Entre o casal e com os filhos. Esse é um resumo. Então, eu fiz um resumo de uma história de um filme, que é só os pontos principais. E aí depois eu vou e entro com a minha opinião. Eu vou partir de uma ideia daquele resumo, né? E vou passar a minha opinião sobre aquele filme. Então, eu acho o filme bastante interessante, né? Ele mexe com o nosso emocional, ele retrata de forma bastante similar a vida de várias famílias que também convivem com animais de estimação, que são consideradas às vezes mais e melhores do que pessoas, né? Então, eu vou colocando ali a minha opinião, se eu concordo, se eu não concordo, né? Posso fazer um link com outros filmes
que também trabalham com a ideia do cão como amigo do homem, como, por exemplo, para sempre ao seu lado, tal como no filme Para Sempre ao Seu Lado, o cão, ele é o melhor amigo, ele é o parceiro de todas as horas, enfim. A resenha crítica, ela busca fazer essa retomada de tudo, tanto do filme que você está falando, tá? Quanto da sua opinião, da sua visão global do filme com a realidade, tá? Com a sociedade na qual você vive, com a sua cultura e com as informações que você tem, que fazem com que aquele filme ele seja importante, que aquele filme ele tenha uma plausibilidade, que ele seja plausível, né? Que ele possa ser um filme realmente recomendado para que as pessoas assistam. Não tem filmes que são assim? Que a gente fala, nossa, você tem que assistir esse filme, né? Igual aquele Milagre da Sala 7. Gente, eu assisti. Eu achei maravilhoso. Eu recomendaria, eu acho que ele tem muito a mostrar para as pessoas, né? Da ingenuidade, da sensibilidade de uma pessoa que você diz que ela tem problema mental, mas que na verdade ela é pura, né? Então eu faria uma resenha tranquila sobre esse filme. Então é assim que funciona a resenha crítica. Quando você pega ali um filme, você pega uma série, você pega um livro, uma reportagem que você gostou, que você curtiu, e fala, vou falar sobre aquela reportagem que eu li. Você faz um resumo sobre o assunto da reportagem e coloca a sua opinião. Coloca o que você achou, qual a sua impressão. Se você foi a favor, se você não foi a favor, você vai colocar a sua opinião ali dentro, tá? Então, a resenha crítica, ela é basicamente isso. Por isso que é resenha crítica. Não tem algumas pessoas que falam assim, eu quero fazer uma resenha com você. O que é fazer uma resenha com você? Fazer uma resenha com você é ter um bate-papo, ter uma conversinha, né? Que é um resuminho de tudo que está acontecendo. Vamos fazer um resuminho, vamos fazer uma resenha. Resenha básica é isso. Resenha crítica, ela tem a opinião, né? Ela acresce da sua opinião, do seu ponto de vista sobre alguma coisa, sobre algum assunto, tá? Nesse momento que vocês estão, é muito importante que vocês saibam ter opinião. Ter opinião é você ter um posicionamento, é você ter uma forma de pensar própria, sua. Ou seja, não é porque o fulano falou, o seu melhor amigo pensa assim, não é porque o youtuber do momento falou assim, dessa forma, não. É porque você, analisando tudo ao seu redor, você tem a sua forma de pensar. Você tem o seu ponto de vista e você tem que defendê-lo, tá? Então, mesmo quando você assiste, a resenha crítica ela é muito básica, ela é muito humilde. Então, assim, assisti um filme e aquele filme me fez pensar em algumas pessoas, em algumas situações que tem por aí, pelo mundo, e me fez parar para refletir. Aí você já tem uma ideia de que pode ser um bom filme para você fazer uma resenha crítica, para você estar argumentando sobre ele, porque te despertou alguma coisa. Não é todo filme que desperta. Já pensou se tivesse resenha crítica de todos os filmes no mundo? Não, não tem. Só dos filmes que realmente chamam a atenção para que você possa parar e pensar, tá bom? Então, preste atenção nisso, tá? Então, resumo, eu vou lá e resumo um texto de geografia, um texto de história. O resumo eu posso fazer em tópicos, né? Coloco uma frase que resume um parágrafo, é a situação mais importante. O resumo, tá? Não tem problema. Já a resenha crítica, ela vai, além do resumo, incluir opinião. E aí eu não posso fazer em tópicos. Aí ele é um texto corrido que ela normalmente se inicia pelo resumo, ou então esse resumo ele pode ir permeando, né, a sua opinião, porque você pode muito bem começar contando o início do filme e já dar a sua opinião sobre o início do filme. Olha, o início estava ótimo, estava muito legal. Aí você continua contando a história. Olha, no desenvolvimento eu acho que o autor se perdeu um pouquinho, mas estava valendo. Agora o final, nada a ver. Aí você vai dar a sua opinião sobre o final. Então, você trabalha como você quiser. Um texto, ele não tem uma forma única de ser trabalhado, não. Por isso que a gente tem textos muito bons e tem textos que são péssimos, mas depende muito da forma como a pessoa trabalha, depende muito da forma do olhar que você tem sobre aquele assunto.
Por isso que nós vamos ter grandes escritores que escrevem super bem em grandes jornais, e a gente vai ter alguns amadores que gostam de escrever por escrever, mas que ainda não se ressaltaram na sociedade para falar, nossa, esse cara domina mesmo, certo? Então, é interessante que vocês percebam isso. Eu sei que tem alguns de vocês, eu já lembro muito bem, tem alguns de vocês que gostam de escrever, que tem uma sacada legal sobre as coisas, que tem um ponto de vista interessante. Eu sei que tem alguns de vocês são muito assim, persuasivos, que gostam de chamar a atenção para vocês, que têm opinião formada, e isso é maravilhoso. E quem ainda não tem, é só procurar formar, né? Então, eu tenho um pensamento sobre, por exemplo, racismo. Tenho que está em pauta agora no momento. Eu tenho meu pensamento formado. Eu já vi sobre isso em história, lá desde a escravidão, né? Eu vejo passando na televisão. Eu tenho um amigo negro, eu tenho um negro na minha família. Eu sou um negro. Como eu me sinto com isso? Você tem que ter a sua opinião, certo? Você tem de poder se defender. Você tem de poder saber defender uma ideia. Você tem de poder argumentar num grupo, numa roda de conversa. Se alguém não concordar com você, você pode falar, não, desculpa, não concordo, eu acho que você está equivocado, não é bem assim. Isso é ter um posicionamento, tá? E aí a gente vai lá para o artigo de opinião. O artigo de opinião, gente, vocês vão ouvir falar dele agora. No ensino médio, então, vocês vão beber artigo de opinião. Quem for prestar Enem, o artigo de opinião, a redação do Enem, ela normalmente ela é um artigo de opinião. Por quê? Eles dão um tema para você e você tem que construir um texto em cima daquele tema, partindo da sua opinião, que vai envolver o seu conhecimento de mundo. Por que que eles pedem um artigo de opinião? No artigo de opinião, eles ficam sabendo se você é uma pessoa antenada, se você é uma pessoa que você tem conhecimento do que está acontecendo à sua volta, se você se interessa pela atualidade, as notícias atuais, se você está por dentro do que está acontecendo no seu país, no mundo, tá? Ele fica sabendo se você está conhecendo, sabendo bem sobre geografia, sobre história, sobre política. Ele percebe o seu posicionamento, se você é uma pessoa que você é fria, se você é calculista, se você é mais sensível. Tudo isso é capaz de uma pessoa que vai corrigir a sua prova perceber sobre você apenas pelo seu artigo de opinião, tá? Então, é um texto que vai permear a vida de vocês e que a ideia de vocês estarem vendo ele agora é de que desde já vocês comecem a perceber as suas peculiaridades e comecem a formar aos pouquinhos a opinião de vocês. Podem ter certeza que hoje vocês podem escrever um artigo de opinião até mais ou menos, mas aos poucos, lá no ensino médio, vocês vão melhorando para vocês chegarem lá no Enem, vocês chegarem lá na faculdade e fazerem um texto à altura do que eles pedem, tá? É muito importante ter isso em mente, tá bom? Então, o artigo de opinião, diferente da resenha crítica, que você vai fazer um resumo e aí vai dar sua opinião, o artigo de opinião, como ele mesmo diz, ele é só opinião, né? Então, você vai passar a sua opinião sobre um assunto, e normalmente são assuntos polêmicos. O que são assuntos polêmicos? Quando a gente fala de aborto, né? Permitir ou não permitir, que ainda é uma briga, tem muita gente contra, a favor, e não se chega a lugar nenhum. Você tem que ter um posicionamento. O que você pensa sobre isso? Religiosidade, briga por religião, guerra por religião. Você aprende geografia, você aprende história. Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua visão sobre isso? Você tem a sua religião, sua família pode ter religiões diferentes. Como é que você lida com isso? Né? Você para de falar com alguém porque a pessoa é de outra religião diferente da tua? Como é que você enxerga isso? O racismo, né? Que está em pauta agora, com essa situação toda que está acontecendo, começou lá nos Estados Unidos e está invadindo todo o mundo, que sempre aparece, sempre surge, gente. Então, qual a sua opinião? O que você pensa? Qual a sua visão? Né? Qual o seu recado para as pessoas que são racistas? Então, os temas polêmicos, política, né, Bolsonaro, tudo mais, e vai. Então, tipo,
são temas que você consegue argumentar, que você consegue passar a sua opinião. E no artigo de opinião, uma coisa bem interessante é você quer convencer o outro. Você não quer só dar a sua opinião, você quer dar a sua opinião e fazer com que o cara entenda e fale, poxa, acho que faz sentido o que você está falando, e acho que realmente você tem razão. E que, de certa forma, você quer mudar a opinião do outro. Então, você busca convencer. E por isso que a gente usa de argumentos, por isso que a gente usa de vários tipos de palavras, de recorrências, por exemplo. Ah, você sabe aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos? Você sabe o caso que aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo? Aquele outro caso que aconteceu em tal época? Há quantos anos, séculos vem acontecendo o tipo de preconceito com relação ao negro, desde a escravidão até agora, né? Mesmo com todo o avanço que a gente tem. Então você vem trazendo recursos para fazer com que o outro fale, poxa, você tem razão, eu nunca tinha pensado dessa forma. Por quê? Porque cada um pensa de uma maneira diferente. Às vezes eu tenho uma ideia e você tem outra. Eu sou professora, você é aluno, mas pode ser que você tenha uma ideia que eu possa falar, poxa, eu nunca pensei dessa forma. Por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo, são ângulos diferentes. Uma fotografia, você pode tirar ela de um ângulo, de outro, e você vai ter outras visões. A mesma coisa com relação à nossa opinião. Dependendo do lado que você tá, é óbvio, um texto ou um artigo de opinião de uma pessoa que ela é negra vai ser totalmente diferente de uma pessoa branca. Vai ser totalmente diferente de uma pessoa que nunca passou, que nunca presenciou o racismo e que só tem isso como uma ideia assim, ah, eu acho que é isso. É diferente de quem já sentiu. Então, o ponto de vista é outro. Vai ser muito mais sensível, tá? Vai ser muito mais próximo. Então, o artigo de opinião, ele traz essa bagagem que vai condensando, que vai fazendo com que você tente convencer o outro. E aí você está sendo persuasivo, que é quando você atrai a outra pessoa para você, que é quando você chama a atenção dela para determinado ponto, para determinado interesse, certo? Então é legal que vocês comecem a perceber isso, a importância de dar a opinião, a importância de vocês se posicionarem, a importância de vocês estarem dialogando, conversando. Ah, eu assisti o jornal, ah, eu vi tal notícia, aconteceu tal coisa na minha família, tal coisa na minha rua. E aí vocês vão unindo coisas e tem uma visão geral sobre aquele assunto, tá? É claro que vai ter assuntos que vai ser mais fácil de você tratar e outros não. Mas quando você pensa numa redação como do Enem, o tema é dado. Você vai ter que ter munição para trabalhar aquele tema, né? Sem ser aquela coisa de encher linguiça. Ah, eu vou enchendo linguiça e tal. Não. Você tem de ir formando uma opinião, de pegando o conteúdo, qual é o tema, tá? Teve uma certa vez que no Enem teve essa questão da religião, né? Sobre a incompatibilidade religiosa. E houve textos incríveis, assim. E é interessante notar que eles buscam um certo sincretismo. O que é o sincretismo? É a ligação de uma religião com outra, né? Porque, de um modo geral, você entende que Deus é um só. Se é um só, por que tanta briga? A religião é uma forma de leitura, de você entender, de você adorar, de você acreditar no seu Deus, né? Então, se cada um acreditar da sua forma, ajoelhar ou não, da forma como a pessoa se manifesta, o que isso interfere, né? A questão de acreditar em Deus ou não. Então, envolve muita coisa, né? Vive muito preconceito religioso, né? E principalmente, aí a gente vai voltar numa outra questão, principalmente com relação às religiões que são de origem africana, ou seja, origem negra, como o candomblé, a Umbanda, que tem um preconceito muito mais acirrado e que muitas pessoas garantem que esse preconceito é maior por ser de origem africana, por ser de origem negra, né? E aí você acaba trazendo uma coisa com a outra. Então, é interessante ter esses olhares, ter essas visões, tá? Então, o artigo de opinião, ele vai ser isso. Ela é essa construção de pensamento, de você tentar convencer o outro, trazendo aí uma bagagem de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já leu, de tudo aquilo que você acredita, que você pensa,
tá? Então, é você se colocar, você se posicionar, tudo bem? Então, assim, eu também pedi artigo de opinião para vocês, então a gente vai voltar a trabalhar sobre isso, a gente vai voltar a falar sempre sobre artigo de opinião, e a ideia é que vocês compreendam, que vocês vão conseguindo esmiuçar isso e ter aí um conhecimento mais adequado, para que no ensino médio isso seja muito mais tranquilo para vocês, tá bom? Bom, aí, quando a gente falando em texto, né, lá no Cidadão PG acabou aparecendo conjunção, né? Conjunção, gente, o que é conjunção? Conjunção são as pequenas palavrinhas que ligam uma palavra a outra, uma frase a outra, tá? Então, ela faz um link, ela faz uma ligação entre essas palavras. E aí vai ter a conjunção que é subordinada. Por que ela é subordinada? O que é ser subordinado? É ser dependente. Ser dependente de outra pessoa. Então, a oração subordinada, ela é dependente da outra frase para ter sentido, tá? Então, vão ser palavrinhas que vão ligar uma oração a outra, buscando recorrer a outra oração para você poder compreender totalmente. Já a oração coordenada, não. Ela tem um valor em si mesma, então ela não depende da outra oração. Ela é independente, mas você pode colocá-la lado a lado. Por exemplo, fui à padaria e logo fui à farmácia, tá? Fui à padaria é uma oração independente. Fui à farmácia é uma outra oração. Eu usei a conjunção e logo apenas para unir uma a outra, sem a menor intenção de uma frase interferir na outra, tá? É diferente quando eu falo, por exemplo, eu estava doente, mas mesmo assim fui trabalhar. Então, quando eu falo mesmo assim fui trabalhar, você fala, nossa, mas por que mesmo assim fui trabalhar? Ah, porque eu estava doente. Então, ela é dependente, ela é subordinada a outra oração. Então, depende uma da outra, por isso que é subordinar, tá? Coordenar, você organiza uma ao lado da outra. Subordinar, você faz uma intersecção. Lembram de matemática? Quando você faz uma intersecção, que uma contém a outra, então, na oração subordinada, uma oração contém a outra e vice-versa. Na coordenada, não. São colocadas lado a lado, tá bom? Então, eu coloquei lá o quadro de conjunção para vocês. É óbvio que vocês não vão lembrar de todas, que vocês não vão ficar, nossa, isso é conjunção, não sei o quê. Mas o importante é que vocês comecem a prestar atenção nos usos que elas têm. A gente tem várias conjunções de diferentes formas, algumas são muito mais usadas, outras não. Por exemplo, mas, é mas sem o i. Eu lembro que eu coloquei uma questão na parte de conjunção, que era uma imagem que estava falando sobre a questão da educação, tinha uma continha em cima, e a questão da educação e tudo mais, que estava defasada e tudo mais. Aí no final ele terminava assim, mas eu tenho esperança, né, que isso mude. E aí, qual era o erro daquela imagem? Era o mais com i. O mais com i, ele dá uma intensidade para as coisas, uma quantidade. Ah, eu quero mais atividade, a quantidade, né? Ah, eu gosto mais de você. Intensidade, você gosta mais dessa pessoa do que daquela. Então, é um uso diferente. O mas, como essa situação de conjunção, ele é de adversativo. O que é adversativo? Ele é de adverso, né? Que não é a favor. Então, poxa, eu estava doente, mas fui trabalhar. O que você espera? Se você estava doente, fica em repouso, fica lá em casa, tranquila, descansa. Não, ao invés disso, eu fui trabalhar. Então, é adverso, uma situação adversa do esperado. E é isso que o mas traz. O mas sem o i, gente, por favor. Muita gente colocou, ah, não entendi, ah, não encontrei, ah, não sei o quê. Poucos alunos colocaram a resposta, ah, a questão é com o mas, né? Então, para que os que acertaram, parabéns. Os que não prestaram atenção nisso, lembrem-se sempre disso. A gente já tinha tratado sobre isso antes da gente entrar em quarentena, do uso do mas. Ele é importantíssimo, é muito importante que vocês tenham essa noção do que ele significa, até porque sempre antes do mas vai ter uma vírgula. Então, é legal lembrar disso para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Então, o mas, ele pode ser substituído por porém, por entretanto, por contudo. Então, não é sempre o mas. Então, a gente fica muito, eu uso o mas, o mas, o mas. Não, você pode usar o porém, você pode usar o contudo, você pode usar o entretanto, você pode usar o todavia,
né? E o seu texto fica mais rico, ele fica mais contundente, né? Você demonstra que você tem conhecimento de causa, tem conhecimento de vocabulário. Então, é para isso que a gente conhece as conjunções, para a gente poder alternar entre uma e outra, né? Se ela tem o mesmo valor, se ela é uma conjunção de comparação, né? Se ela é uma conjunção de lugar, como é que ela está lidando com aquela situação. Então, ela ajuda a gente a construir melhor o nosso texto e saber ligar as nossas orações, porque não é só por vírgula, não é só por pontuação, é por conjunção também, tá bom? Aí, depois veio a situação do advérbio. O advérbio, o que é o advérbio, gente? Advérbio. Adiciona circunstância, situação ao verbo, né? O adjetivo não tem muito sentido, mas o adjetivo, ele adiciona informação, qualidade, característica ao substantivo. Quando eu falo moça inteligente, rapaz interessado, eu estou usando moça e rapaz como substantivo, né? Inteligente e interessado como adjetivo, qualidade dessas pessoas, né? Eu acrescento uma informação, tá? Quando eu falo uma frase, por exemplo, assim, a menina de chapéu atravessou correndo a rua, né? A menina de chapéu. Eu podia escrever, a menina atravessou a rua. Uma frase simples, né? Mas quando eu falo a menina de chapéu atravessou correndo a rua, eu trago informações adicionais que incrementam a minha frase e me ajudam a escrever um pouco mais e ir além, dando uma imagem mais viva para quem vai ler o meu texto, tá? Então, o advérbio, ele vai trazer essa situação de acrescentar informações ao verbo. Então, vai ter advérbio de modo, que é o modo como o verbo ocorreu, por exemplo. Você escreve rapidamente, né? Você escreve rapidamente. O modo como você escreve é rápido, tá? Então, essas palavras que terminam em mente, a maioria delas, elas são advérbios, tá? Lentamente, rapidamente, correntemente, languidamente, aparentemente, tá? Todas são advérbios ligados a algum verbo, modificando a circunstância de um verbo, tá? Então, a gente vai ter advérbio de modo, o modo como você fez. Escreve rapidamente, é diferente de escreve lentamente, tá? A gente tem advérbio de lugar, quando eu falo, por exemplo, estou aqui te esperando. Então, esse aqui é um advérbio de lugar. Se eu falasse apenas estou te esperando, beleza, aonde você está me esperando? Aqui. Se a pessoa já sabe onde eu estou na escola. Então, estou aqui te esperando. Então, você já tem essa referência de lugar. O advérbio, né? Encontro aonde? Aqui, tá? Ah, eu te encontro na padaria. Te encontro na padaria, tá? Mais tarde. Então, esse na padaria é um advérbio de lugar, que vai alterar a situação do encontro. Onde é esse encontro? Na padaria, tá? Não aqui. Então, os advérbios, eles adicionam, eles acrescentam informações ao verbo. E eles são importantíssimos porque ele enriquece o nosso texto, ele enriquece a sua frase, ele dá margem para que você compreenda melhor uma situação, tá bom? E o advérbio de tempo, tá? Quando eu digo assim, na manhã seguinte ele partiu. Se eu falar apenas ele partiu, beleza, quando ele partiu? Na manhã seguinte, né? Manhã seguinte daquele dia. Então, você dá uma localização temporal de quando foi a partida daquela pessoa, tá? Então, você está passando uma informação. Por isso a gente tem tantos advérbios, tem advérbio de circunstância, de modo, de lugar, de tempo. São tantos advérbios para poder estar indicando o que aquele verbo está se alterando, que ele não é um verbo comum, tá bom? Que ele tem uma informação adicional a ser dita sobre ele. Então, por exemplo, quando a gente fala do seguinte modo, eu escrevi, né, à tinta, uma carta ontem à noite. Então, quando eu falo assim, eu escrevi a tinta é o instrumento com o qual eu escrevi a carta, né? Ou seja, a caneta. Ontem à noite foi o tempo que eu escrevi a carta. Então, tem dois advérbios, o advérbio de instrumento e o advérbio de tempo, né?
que estão ligados ao verbo escrevi. Então, olha só, a gente tem uma frase, né? E a gente tem essa ordenação das palavras. Escrevi uma carta à tinta ontem à noite. Então, escrevi uma carta, que carta? A tinta, que é a caneta, o modo como eu escrevi, o instrumento que eu usei, que é a tinta, e o tempo que eu escrevi. Quando eu escrevi? Ontem à noite. Então, a gente tem essa situação do advérbio que ele vai acrescentando informação. Ao invés de eu falar apenas escrevi uma carta. Tá, e daí? Mas não, você acrescenta informação. Como você escreveu, de que modo você escreveu, em que momento você escreveu, você vai adicionando informações aí, tá? Então, o advérbio, ele existe de várias situações, de várias maneiras, e é legal vocês estarem prestando atenção. Então, sempre que tiver uma palavra que terminou em mente, já percebam se ela não está associada ao verbo, porque certamente ela vai ser um advérbio, tá? Agora, você está lendo uma frase e tem uma parte ali que você vê que ela está dando uma ideia adicional à outra, parem um pouco e percebam, tá? Claro que a gente tem a situação do substantivo com adjetivo, que dá uma qualidade, uma característica, alguma coisa, tá? Quando eu falo, por exemplo, o homem de bengala entrou na loja de doces. Eu podia escrever, o homem entrou na loja, certo? Mas eu escrevi assim, o homem de bengala é uma característica desse homem, é um adjetivo para homem, tá? Na loja de doces, entrou na loja de doces, então não é qualquer loja, é a loja que vende doce. Então, é um adjetivo, tá? Então, ele está alterando, está dando outros significados para aquela mesma frase. Então, veja, de uma frase simples, o homem entrou na loja, eu vou para uma frase mais complexa, que a pessoa que está lendo consegue imaginar. Os nossos livros que a gente lê, que a gente mais gosta, eles são escritos assim. Eles são escritos de modo que possa fazer com que você compreenda, que você viaje, que você imagine como é a pessoa, como é o personagem. Ele descreve a roupa, ele descreve o ambiente, descreve tudo. E ele usa principalmente os advérbios para fazer isso. É só você parar e perceber, tá bom? Então, a mesma coisa com o advérbio. A gente vai verificar que ele existe em várias situações, tá? Marcando o tempo, marcando o lugar, marcando o modo como algo é feito, tá? Então, comece a prestar atenção nisso. Coloquei para vocês lá também, tem um quadro com advérbios, para você estar dando uma olhadinha de quais advérbios a gente tem e comecem a perceber o uso deles nos textos que vocês estiverem lendo, nos textos que vocês forem escrever, porque eles são super importantes e eles vão ajudar no desenvolvimento do seu texto. Tem aluno que vai escrever um texto e fica, eu não sei o que escrever, eu não sei o que falar, eu não sei. E aí, por quê? Porque ele está usando muito assim, substantivo e verbo, né? O sujeito e a ação. E aí o texto não se desenvolve. Se ele começar a pensar, poxa, que característica eu posso dar para esse personagem, para essa pessoa de quem eu estou falando? Pensando numa característica. Que ação ele está realizando? Essa ação, ela pode ter uma circunstância também. Aí você pode acrescentar um advérbio para estar acrescentando uma circunstância. E isso automaticamente vai te ajudando a andar com o seu texto, a escrever mais e melhor, tá? Então, tudo se encaixa, tá bom? Uma outra situação que eu queria só pontuar rapidamente com vocês é sobre a pontuação. Eu coloquei para vocês um trecho do tal bolo da Dona Vilma, que eu acho que foi o pesadelo de alguns alunos. A ideia era que vocês entendessem que aquele trecho tinha 5 formas de ser pontuado, e cada leitura que você fizesse com pontuação diferente dava uma leitura totalmente outra. Então, eu percebi que alguns alunos tiveram dificuldade. Comecem a perceber melhor o uso da pontuação, o uso da vírgula, o uso do ponto final, tá bom? O uso da exclamação, da interrogação, que é muito importante. Às vezes vocês deixam escapar e não é bom isso, tá? Percebam a importância que tem na leitura, na compreensão, na interpretação textual. Às vezes vocês não entendem um texto pela questão da leitura. Se você lê tudo muito corrido, você passa um vupt, né? Por isso que eu pedi a leitura oral para ser entregue para mim, daquele artigo de opinião de braços cruzados, para eu verificar como vocês estão lendo. Alguns leram super bem, né? Outros tiveram essa situação de tinha o ponto final e passou pelo ponto final correndo, já emendou na outra frase. Então, se eu parar para pensar nesse aluno,
quando ele vai ler, ele lê dessa forma. Então, ele não parou um assunto, ele deu continuidade. E aí ele acaba não entendendo, porque tudo se embaralha, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, prestem bastante atenção, para que vocês possam realmente entender tudo o que está sendo oferecido para vocês, tá bom? Vamos ver como a gente vai se desenvolver, vamos tentar fazer o melhor possível. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, me procurem, me acionem para que eu possa ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? Se for o caso, tiver alguma dúvida pontual sobre alguma coisa, me manda um zap, fala, professora, por favor, eu não entendi tal assunto. Quem sabe eu posso até tentar fazer um videozinho para vocês, só sobre aquele assunto, para ver se ajuda e faz as coisas ficarem um pouquinho mais fáceis para vocês, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Então a gente vai se falando. Até logo, fiquem com Deus, tá bom? E me procurem, por favor. Eu fico bastante feliz quando vocês me procuram, quando vocês solicitam a minha ajuda e principalmente quando eu consigo ajudar, tá bom? Beijo grande.